Palavra aberta. Produtores rurais brasileiros terão cerca de 500 bilhões de reais em linhas de crédito até o ano que vem. É o que prevê o Plano Safra 2024-2025, lançado esta semana pelo governo federal. 400 bilhões de reais serão voltados ao agronegócio e 76 bi à agricultura familiar. Os valores são 10% maiores que no último Plano Safra. Está sendo considerado pelo governo federal o maior da história. O agro ainda poderá contar com 108 bilhões de reais em recursos de letras de crédito do agronegócio, que serão complementares aos incentivos do novo Plano Safra. As taxas de juros dos financiamentos variam de 2% a 12% de acordo com cada programa e perfil do produtor. Para debater os pontos positivos e negativos, elogios e críticas ao Plano Safra 2024-2025, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta a economista e gestora de agronegócio Aline Veloso. Ela é assessora técnica do Sistema FAENG-Senar, Federação da Agricultura e Pecuária de Minas, Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Olá, Aline, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Bom dia a todos, um abraço de todos os produtores rurais do estado, do nosso presidente e diretoria do Sistema FAENG-Senar. Bem-vinda ao Palavra Aberta e damos boas-vindas também a Wilson Luiz da Silva, que é o presidente da FETAENG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais. Obrigada pela presença, bom dia. Bom dia, Kátia, Eustáquio, Aline, bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Eu aqui agradeço por esse momento estarmos aqui no debate, de levar para aquele que está do outro lado da rádio, ouvindo a gente, da importância que isso significa a nossa agricultura, seja ela a familiar e a empresarial no nosso país. Começando com a Aline, houve pontos que foram reivindicados pelo setor que não foram atendidos nesse Plano Safra, Aline? Sim, pelo Sistema FAENG-Senar nós trabalhamos junto aos nossos sindicatos e debatemos esse assunto, as propostas para o Plano Safra e para o plano da agricultura familiar, junto à CNA, para que essa negociação ocorresse junto ao governo federal. Alguns itens, como priorização de projetos, programas específicos de investimento e também uma redução maior nas taxas de juros não foram contempladas. Um outro ponto bastante importante que nós acreditamos que ainda é necessário um trabalho maior é com relação ao seguro rural, porque necessariamente houve algumas catástrofes, alguns problemas climáticos que comprometem bastante o campo. E nesse sentido, o produtor rural ele também precisa acessar esse programa. Então, alguns itens vieram aquém do que foi anunciado para a agricultura e a pecuária no Brasil. Agora, a maior parte destinada ao agronegócio, 400 bilhões de reais. Isso deixa o setor satisfeito? A proposta, como nós dissemos, ela foi maior do que esse valor. A proposta que foi apresentada e também ao seguro rural, a demanda também era maior. Não é a contento, uma vez que nós imaginávamos que os valores subvencionados especificamente para o crédito, com taxas de juros menores, como é o que se apregou no crédito agrícola, anunciado pelo governo, pelo plano governamental, ele precisaria virar maior. Especificamente, houve um aumento de 13 bilhões para 16 bilhões nesse valor que vai ser utilizado para essa redução da taxa de juros, mas a gente entende que seria necessário ainda mais. E os 400, pouco mais de 400 bilhões que foram anunciados, eles são parte do volume que os nossos médios e grandes produtores utilizam efetivamente para desenvolver as suas atividades produtivas. Grande parte do que é investido são também de recursos próprios e também de recursos buscados aí em outras linhas do financeiras privadas. Então, o Plano Agrícola e Pecuário, o Plano Safra, ele é parte do recurso que é utilizado para esse investimento no campo. 400 bilhões, então, esse valor não está saindo diretamente do caixa do governo, é isso? Esse dinheiro não sai do caixa do governo. Esse dinheiro é um valor que é considerado em poupança agrícola, em letras específicas do depósito à vista, financiamentos. Exatamente, dentro das instituições financeiras para serem disponibilizadas, então, como crédito rural. E aí, parte de um recurso do governo federal, aí sim, é utilizado para a subvenção da taxa de juros, seja para a agricultura familiar, das linhas específicas do PRONAF, seja para médios e grandes produtores.
Passando a palavra para o Wilson Luiz da Silva. Ô Wilson, do ponto de vista da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, a gente está falando daquele trabalhador do campo que está prestando um serviço para aquela propriedade rural ou para o pequeno produtor, o agricultor familiar? E qual é a visão sobre esse Plano Safra? Eustáquio, eu faço uma visão, uma análise positiva, porque para que no passado a gente não tinha nada, lembro-me, sou agricultor, quantas vezes você chegava numa agência bancária, o gerente falou, você pode tomar um café, mas crédito para vocês não tem, só tem para o médio e grande. Então a gente enfrentou muito isso na cara. Então quando nós conquistamos 95 e 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, a construção do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, naquela época apenas uma linha geral, 200 milhões para o Brasil todo, e mesmo assim a gente não conseguiu investir todo, porque a burocracia, os bancos não acreditavam na gente, né? Então eu digo que é um avanço, mas quando, respondendo a tua pergunta, a gente fala, a FETAENG, a gente fala com o agricultor familiar, que trabalha no conjunto familiar, ajuda mútua, porque nós somos um trabalhador. Se eu não trabalhar na propriedade, é diferente. É diferente do médio e grande. O médio até tem que pôr a mão na massa, mas o grande não. Ele paga. É diferente o sistema produtivo dele. Ele é muita importância para o produto interno bruto, a balança comercial, exportação, tal. Eu, pela minha vivência do tempo, eu tenho uma luta histórica de organização da produção, porque eu venho da subsistência. Você tinha de produzir de tudo, você comprava na cidade apenas aquilo que não produzia, era um macarrão, uma coisa assim, você tinha que produzir de tudo. Mas o que me preocupava, já muito jovem, porque eu queria conquistar mercado. E o mercado, ele era fechado para nós pequenos. Então, por isso que nós lutamos. A Aline está aqui representando a FAENG, Sistema CNA. Sabemos da importância. E a gente queria conquistar mercado para gerar emprego, gerar renda. Não só ficar produzindo para subsistência. Claro que a gente tem que produzir para o nosso dia a dia. Então, ao falar da agricultura familiar, você fala também do trabalhador ou do homem e da mulher do campo. Que, aliás, em algumas regiões, sabe, Aline? Em algumas regiões, em alguns momentos, o nosso agricultor familiar, que ainda não está consolidado, ele torna até assalariado no momento da colheita de café no sul, de outras culturas de outro Brasil, ele então tem essa situação. E tem um dado aqui, antes de falar do Plano Safra, propriamente, que me preocupa, sabe, Aline? Eu fiz porque para você fazer uma análise, não é simples falar de números, se é ou não é importante, não é tão simples assim. Você tem que falar, porque qualquer governo, para implementar qualquer política, ele tem que ter parceria dos governos municipais e estaduais. E eu tenho dados que eu levantei de ontem para hoje, depois que você me ligou, eu estava em Brasília, aonde nós temos estado que os governos são mais progressistas, preocupados com o social, nós temos estado que o investimento do PRONAF chegou em 111%. Em Minas Gerais, não por falta de reivindicação nossa, aqui ficou em apenas 25%. É um puxão de orelha para o nosso governador. Inclusive, o espaço fica aberto aqui para que haja alguma resposta nesse Quem quiser contestar, ele vai ter que provar para mim que não. E não foi falta de... Desde o primeiro mandato do governo Zema, eu tenho procurado dialogar. Olha, o governo, na hora que ele é eleito, o governante, eu estive deputado federal, você é um empregado do povo. Ali, independente de quem votou em você ou não, você é um empregado. Mas voltando para a questão do Plano Safra... E aí eu já queria já emendar uma pergunta também, porque a gente viu que
O agronegócio ficou com a maior parte, né? 400 E a agricultura familiar com 76 bi. Não, na verdade a Isso. agricultura ficou com 85, porque você soma sim. todas as linhas de crédito com todo, dá 85 bi. Então, Mas vocês acham de que qualquer maneira, um valor, né, bem inferior ao que foi destinado para o agronegócio. Isso é motivo de grande insatisfação para vocês? Ou estava dentro do esperado? Qual que é a sua avaliação? Ô Kátia, eu tenho uma avaliação, eu sou muito com o pé no chão. Você, para ficar reclamando, você tem que ter elementos. E foi isso que nós cobramos do presidente da República, até porque nós ajudamos a construir. Nós estivemos em Brasília, construímos uma pauta, entregamos não apenas para o ministro Paulo Teixeira, que foi inclusive meu colega de deputado, não só para a Fazenda, não só para o Planalto, e nós apresentamos, evidentemente, como a Aline colocou, na visão da CNA-FAENG, evidentemente que o governo não atende 100% de tudo que você pede. Mas o principal atendeu? Eu diria que ele não chegou em 100% para nós. 75% a 80% ele está chegando. Mas o presidente Lula deixou uma coisa, se acabar vai dar um jeito de pôr mais dinheiro. O problema Agora, é esse não 75%, 80% que você falou de atendimento de reivindicação em termos dos valores ou de pontos, como a Aline citou, em relação à taxa de juros? Do universo todo, Eustáquio, porque você não discute só crédito, você discute assistência técnica. O crédito, se você não tiver, principalmente o pequeno, se não tiver assistência técnica da Emater, ou seja, uma assistência técnica, o crédito para ele é suicídio. Ele não tem condição, então nós precisamos de crédito, nós precisamos de pesquisa. Nós estamos trabalhando hoje linhas para a mulher, linhas para o jovem, estamos discutindo a sucessão rural. O campo está muito envelhecido. Eu tenho 67 anos de idade. Na minha comunidade tinha 326 famílias, hoje não tem 120. Para onde que o povo está indo? Isso tudo por falta de política pública. Agora, esse número que nós chegamos em 85 bi no total, precisamente 85 bi e alguma coisa, eu tenho o dado aqui, ele cresceu em relação, mas nós tivemos, inclusive, Aline, uma ruptura, né? Porque quando foi fechado o MDA, aí jogou tudo no mapa, no Ministério só, naquele momento, quantas vezes, na época ministra, eu estava lá no parlamento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou: ministra, só tem que olhar com mais carinho, eu sei que a senhora é uma grande produtora no Mato Grosso do Sul, mas tem que olhar com mais carinho. Então nós estamos retomando. Vocês se sentiram desprestigiados, de certa maneira? E aí queria ouvir a Aline também. Tem essa divisão entre o agronegócio? Eu quero dizer para você, até a Aline me provocou, e na época eu disse o seguinte para a ministra: ministra, a agricultura não é uma só. No termo do trabalho, nós trabalhamos com a terra, mas o tamanho, o jeito do trabalho é diferente. É diferente, do médio para cima, tanto é que foi lançado de manhã o Plano Safra da Agricultura Familiar, esses 85 bi com linha, com toda, e de tarde, né, a da agricultura, a gente fala a patronal. Aline, desculpa, né? Wilson, te interromper, mas Aline, vocês acham que há uma preferência, uma priorização para o médio produtor, em detrimento, em prejuízo do pequeno produtor? Enquanto sistema FAENG, nós representamos os produtores rurais, né, empresários, né, na verdade, que contratam também trabalhadores na sua base. E aí, nesse sentido, então, somos sindical patronal, né, nessa representação sindical, vamos dizer assim. Mas, de toda forma, o trabalho que nós entendemos e que é desenvolvido pelos produtores no campo, eles são produtores rurais. Por isso, esse tratamento igualitário, pensando em que ele é produtor rural, né? Nesse sentido, independente do seu tamanho. Mas há características distintas e em próprio Minas Gerais, né, aqui no nosso estado, nós vemos uma diversidade produtiva enorme, independente desse tamanho de produção, com características específicas. Quando você me pergunta sobre essa distinção entre produtores caracterizados como agricultura familiar e outros produtores rurais, né, sejam pequenos, médios e grandes, porque podem ter também, a depender do tamanho, né, dessa propriedade, é que há característica também que traz para a agricultura familiar, tem uma lei específica, lá do ano de 2006,
que especifica em tamanho de área, em renda auferida ali naquela unidade familiar de produção, em gestão dessa propriedade, essas características para caracterizar a agricultura familiar. Então, tem uma lei em específico que destaca isso. Mas, enquanto sistema, a gente trata e trabalha junto aos produtores. E aí eu queria fazer um gancho, né, nesse sentido de trabalho junto aos produtores rurais pelas nossas capacitações e pela assistência técnica e gerencial. O Wilson muito bem mencionou agora há pouco a importância, né, da extensão rural, do atendimento aos produtores. E nós, no sistema, desenvolvemos um trabalho muito forte em muitas cadeias produtivas de assistência técnica, né, direta ali ao produtor, justamente para que ele, e gerencial, justamente para que ele possa se desenvolver melhor essas atividades produtivas que ele já tem dentro da propriedade, que muitas vezes é múltipla, né? A monocultura, ela se dá para algumas atividades, mas ainda assim, como sistema de produção, mas ainda assim, um produtor que tem áreas maiores, ele faz e desenvolve atividades produtivas numa sequência, né, na rotação de cultura, desenvolvendo atividades ali múltiplas na propriedade rural, numa sequência ao longo do ano. Então, há uma distinção por conta da lei, né, te respondendo, mas a gente trata e direciona aos produtores e intenciona a eles o desenvolvimento de boas práticas, de desenvolvimento, e para que ele também alcance mercados. Mas no Plano Safra, você acha que há um privilégio, uma destinação maior? Numericamente, a gente está vendo que o recurso está sendo destinado em maior parte para o pequeno, para o grande e para o médio. Em volume. Em volume, quando mas você acha que há vamos dizer, uma discriminação com o pequeno produtor? Eu acredito que nesse sentido há uma necessidade distinta de linhas e de programas, né, para tal. E nesse sentido também pensando nas atividades que são das atividades produtivas que muitas vezes demandam recursos nesse sentido. De toda forma, as linhas em específico do Pronaf, né, como foi anunciado, dentro do Plano Safra da Agricultura Familiar, elas contemplam demandas como foram apresentadas, o Wilson muito bem, né, mencionou essas características, e o 76 bi especificamente para dentro do Pronaf, né, abrangendo aí diversos itens, diversas linhas, tanto de custeio quanto de investimento. E a gente tem acompanhado isso também junto aos produtores que assistimos, que atendemos diretamente. Então, né, tem a demanda pelas duas características, para médios e grandes produtores e para pequenos produtores. A gente está caminhando então agora para a conclusão do Palavra Aberta, nas suas considerações finais. O que o senhor quer acrescentar, Wilson? Estou vendo que o senhor está olhando uma tabela a partir dos argumentos da Aline, de que há ou não um desprestígio de um setor ou outro. Qual é a avaliação do senhor para arrematar? Cátia, eu não falo desprestígio, não. Até porque se eu fosse o presidente da República, com certeza eu ia ter que fazer um dado estatístico, numérico, de acordo com o tamanho da propriedade, produção. Uma coisa é o grande. Ele vai comprar um implemento agrícola, custa 1, 2, 3, 5 milhões. O pequeno é um tratorzinho de 100, 150 mil. Então, o governo, ao traçar o plano, trabalhar o plano, a equipe econômica pensa nessa modalidade. Tanto é que eu acho assim, eu não estou aqui para reclamar que a somatória do Pronaf, com todas as linhas de crédito, custeio, investimento, jovem, inclusive tem linhas, Aline, importante agora, aquele que adaptar para a produção agroecológica orgânica, ele vai ter redução de juros e aumento de crédito. Sim. Para valorizar o jeito, a gente mudar o jeito de produzir, levar. Eu sempre defendi, quando tem alguns países muito avançados, que o subsídio nosso não teria dar o dinheiro para o camarada, para o produtor, mas subsídio zero. Eu peguei 50 mil. Eu fui lá, investi na minha propriedade, eu vou lá e devolvo 50 mil. Porque o governo faz isso para outro segmento. O governo faz isso para outros setores. Por que não pode fazer para aquele que está gerando alimento, gerando emprego? Não é isso? A gente tem que analisar. Né? Então, não é um desprestígio. Agora, eu digo, houve sim uma redução de juro, não é a que nós queríamos, mas houve. Houve um aumento em todas as linhas, com um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Agora, nós temos que colocar agora o plano a partir de julho agora, porque o povo não entende muito o que é ano agrícola. O ano agrícola não começa em janeiro, ele começa em julho de um ano e termina em julho do outro. Chega num banco,
Chega em junho e não tem mais dinheiro. Mas nós estamos no meio do ano. Não é, porque o ano agrícola, o calendário agrícola é do meio do ano ao meio do ano do outro. Então, eu digo que agora nós vamos orientar nossas associações, os nossos sindicatos, os nossos agricultores, que é a nossa função enquanto entidade de classe, o nosso papel da FETAENG. Nós estamos hoje com mais de 500 sindicatos já. A FAENG vai orientar o deles, porque senão, se nós não ficarmos de braços cruzados, falar que o dinheiro não dá, que o juro está alto, o que vai acontecer? O ano que vem o governo falar, eu coloquei na somatória para as duas segmentos da agricultura familiar e empresarial, quais 500 bi? Vocês não gastou esse ano, vão reduzir para 200. Deixa eu só pegar a palavra. Então a gente precisa, só para terminar a linha de raciocínio, a gente precisa trabalhar para gastar esse dinheiro para o ano que vem eu pedir mais. É igualzinho um menino pedir um doce para a mãe. Ele não comeu o pedacinho do pé de moleque, tá pedindo o maior. Vai, come primeiro aquele pequeno. Então é o que nós temos que fazer. Ô Aline, rapidamente, porque o nosso tempo já está se encerrando, haverá priorização para algum setor específico? Porque a gente viu agora nessa catástrofe no Rio Grande do Sul um temor que já foi superado de desabastecimento de arroz, por exemplo. Não há esse risco. Mas algum setor será privilegiado pelo agronegócio para a produção, para a utilização desse dinheiro? Na verdade, a demanda ela é apresentada pelo produtor nas instituições financeiras, e o que a gente preza agora, né, e vai ser realmente foco das nossas atenções, é que efetivamente o recurso esteja disponível no momento em que o produtor acessar. Wilson falou bem, né, do ano safra e deu a definição sobre isso. A maior demanda pelos produtores por acesso a esses recursos é agora nesse primeiro trimestre do plano safra, primeiro e segundo, né? Então vamos pensar no segundo semestre desse ano, e que efetivamente esses recursos estejam ali empenhados dentro das instituições financeiras para acessar. Então nós vamos acompanhar como se dará essa demanda nas instituições. Não há que se dizer agora nessa demanda por qual cadeia produtiva. Mas a gente já sabe que nesse momento há uma demanda maior para a preparação para a safra de grãos, né? Então pode ser que nesse momento há essa demanda maior focada nisso, que aqui em Minas Gerais começa, né, Wilson, como a gente sabe, principalmente para milho, soja e outros grãos aí nessa primeira safra. Além de tratos em outras culturas que são culturas perenes, em que as árvores, em que as atividades já estão ali implantadas, né? Então há uma demanda nesse sentido. E também máquinas agrícolas, né? Nós estamos encerrando Palavra Aberta deste sábado. Recebemos o presidente da FETAENG, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas Gerais, Wilson Luiz da Silva. Obrigada pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço, Kátia, a emissora, vocês nesse momento, e quero aqui dizer, nós estamos fazendo o nosso papel. Agora é importante que você, agricultora que está nos ouvindo, procure o seu sindicato, para nós gastar esse dinheiro que nós conquistamos, para nós no ano que vem ter mais. E quem sabe esse ano ainda, né? Então deixa aqui o nosso abraço. E obrigado. Obrigado, Wilson. Recebemos também a Aline Veloso, que é economista, gestora de agronegócio, assessora técnica do sistema FAENG Senar. Aline, obrigado pela presença, um grande abraço. E produtora rural no norte de Minas, né? Tá certo. Minha família desenvolve as nossas atividades lá em Montes Claros. Agradeço também em nome do sistema e assim como o Wilson, né? Vamos promover as características, a informação, a nossa produção agropecuária, valorizar realmente essa produção no campo, para que a gente garanta Minas Gerais como principal, né, e destaque na produção em muitos produtos, que a gente consiga utilizar os recursos da melhor forma possível e da mesma forma orientando, produzindo alimentos, água, garantindo a nossa segurança alimentar, né, outros bens também, energia no campo. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Até a próxima. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia.